Muito boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live. A nossa convidada de hoje é a Poliana Batiste e ela vai conversar conosco, entre outras coisas, sobre neurociência, ok? Vai ser um papo muito interessante. Boa noite! Oi! Boa noite, tudo bem? Bem. Né? Olá, Obrigado. que bom! Mais importante, obrigado pelo esforço. Eu sei que sua vida está corrida, mas deu tudo certo. Não, deu tudo certo. É que hoje estava um dia atípico, né? Não estava um dia normal, né? Mas faz parte. Quem tem filho pequeno sabe que é assim mesmo. É isso mesmo. Legal, mas muito obrigado por estar aqui conosco, né? Acho que a ideia é fazer um bate-papo mesmo, falando de hipnose, programação neurolinguística, né? Neurociência, tudo isso. Sim. E ajudar as pessoas, né? A gente conta aqui com a audiência para mandar suas perguntas, para que a gente possa ir interagindo com as perguntas e esclarecendo as dúvidas do pessoal, né? Exatamente. Mandem a flechinha aí para as pessoas, coloquem coraçõezinhos, que diz que isso faz com que o Instagram veja como conteúdo relevante e entregue mais a nossa live, né? Então é um conteúdo de fato importante. Mas eu queria começar agradecendo, Wagner, porque eu tenho visto quem está passando aqui, me senti muito honrada pelo convite, porque tivemos grandes nomes aqui nesse perfil da hipnose, né? Então, quando veio o convite para mim, eu fiquei assim honrada mesmo. Eu falei, nossa, muito feliz pelo convite, muito obrigada. E espero que o pessoal goste aí do nosso papo, porque o assunto é bom. A Elisa também está aqui conosco. A Elisa foi uma das pessoas com quem eu conversei também. Ela está sempre presente. Queria agradecer aí a disponibilidade dela. Se colocou totalmente disponível. Muito obrigado, Elisa. Mas a Poliana está aqui conosco hoje e a gente vai fazer esse bate-papo aqui para poder esclarecer as dúvidas de todo mundo, né? Isso. Me conta aí como é que é. Eu sei que você está estudando neurociência aplicada às emoções, Sim. né? E a emoção é o que faz nossa vida girar, né? Tudo está ligado à emoção. É uma novidade, né, Wagner? Porque para mim, eu acho que todo mundo que trabalha nessa área de hipnose, PNL, está porque em algum momento teve contato, né, com essas ferramentas e foi impactado de alguma maneira. Eu, no meu caso, não foi diferente. Primeiro eu tive o contato com a PNL, que foi aí meu grande divisor de águas na minha vida, sabe? Foi quando eu realmente quebrei algumas crenças, alguns padrões e ressignifiquei muitas causas da minha vida e consegui mudar, sabe? Fazer diferente e tudo mais. Foi quando, de fato, eu falei, nossa, esse negócio funciona mesmo, porque se funcionou para mim, né, eu quero ir mais a fundo para ver como que isso acontece, né? Aonde que a gente pode chegar com isso? Porque para mim funcionou, eu tinha o máximo. Quando eu fiz a PNL, que eu quebrei algumas crenças duríssimas que eu tinha a respeito da minha infância, da minha criação, do modo como eu via o mundo e até mesmo comecei a compreender diálogos internos péssimos que eu tinha, né? Tudo isso fez com que eu tivesse uma nova perspectiva da minha própria vida, do meu próprio eu. E eu falei, nossa, isso realmente funciona, quero saber mais. E aí comecei a estudar a PNL em si e depois veio a hipnose como uma cereja do bolo. Aí a hipnose fiz o primeiro curso, né, o básico, digamos assim, da hipnose, depois fui pro Master, que foi onde a gente fez junto, né, o Master em São Paulo, e foi onde eu falei que tudo faz sentido. Então foi quando eu comecei a falar, isso realmente faz sentido, e comecei a me dispor a atender, porque a princípio, Wagner, eu vou te contar, eu não queria atender clinicamente, nunca foi a minha intenção. Olha só que interessante. Eu não queria. Limitante, Exatamente. Uma crença assim, de que eu achava que, tipo, talvez eu não teria a competência de fazer para os outros aquilo que aconteceu comigo, ajudá-los, na verdade, né? Guiá-los aí nesse processo. E eu não queria atender, então eu sempre falava, não vou atender e tal. E conversando com uma pessoa que já atende aqui em Pato Branco, hipnose, que tem formações no mesmo instituto que a gente e alguns mais, ela me falou, eu falei, olha, eu fiz, achei legal, bacana e tal, e aí eu queria marcar uma consulta com ela, para eu passar pelo processo de hipnose com ela. E aí ela falou assim pra mim, não, ela falou, não, vai atender. Ela falou, vai atender porque você vai apurar e vai dar tudo certo, sabe? E aí eu fiquei meio assim na hora, mas comecei, falei, quer saber? Vou atender. Aí comecei a atender o marido, a sogra,
comecei a atender as minhas amigas, a minha mãe, minha irmã e tal, e realmente eu vi que eu tinha capacidade. Aí eu quebrei mais uma crença limitante. A gente tem essa preocupação quando é da família, maior ainda. E se não der certo, né? Essas coisas. Mas não tem como não dar certo. A hipnose, a programação neurolinguística, ou melhora ou resolve, né? O professor Lucas Nunes já diz isso em todos os treinamentos, né? O Fabrício está aqui conosco também. O Fabrício está em todos os treinamentos do professor Presença Lucas. ilustre do Fabrício. A Carol também está aqui conosco. Carol também. Beijo, querido. E é o que ele fala, ou melhora ou resolve, igual não fica, não tem como não ficar. Ninguém passa por um processo de hipnose, né, e se mantém da mesma forma, né? Eu tenho feito alguns atendimentos muito mais focados na programação neurolinguística, e é muito engraçado, porque quando você faz as perguntas certas, você vê o olho da pessoa brilhar e falar assim, mas não tinha parado para olhar por esse ângulo, né? A gente está tão no automático, tão acostumado a responder as perguntas no automático, que às vezes uma pergunta feita por uma pessoa neutra, que não te conhece, ou que não conhece a situação, né, te faz pensar. E a hora que você para pensar, muda tudo, né? Muda tudo. Só o simples fato de você refletir sobre aquilo, você já está no processo de melhora, né? E sabe que quando eu comecei os atendimentos, então a pessoa geralmente vem com o semblante carregado, né? Porque justamente a fisiologia dela já nos diz que ela não está bem, que ela tem problemas e tudo mais, e ninguém procura uma hipnose ou uma PNL se está tudo certo, né? A hipnose especialmente, porque as pessoas estão realmente buscando uma evolução, né? Uma melhora em todas as áreas da vida, enfim. E comigo aconteceu assim, muitas pessoas que me procuraram vinham com carga emocional muito pesada. Então, no começo, eu meio que fiquei confusa também, porque eu também não tinha todo esse preparo, assim, esse traquejo para lidar com essa questão emocional das pessoas, né? Então, eu comecei a atender e tudo mais, e eu via. Só que quando eu fazia a terapia delas, é uma coisa bem engraçada até isso, Wagner, não sei se acontece com você. Eu meio que me curava junto. Porque se eu ia fazer um tratamento para ansiedade para a pessoa, quando eu terminava, eu estava extremamente calma. Parece que eu tinha passado pelo processo igual a pessoa. Ficava muito calma. E aí, eu até brinquei assim com algumas pessoas, falei, não tinha que ter te filmado, porque eu não filmo as sessões, gravo áudio, mas não filmo. Tinha que ter te filmado a teu semblante quando você chegou e agora que você vai sair, porque muda o semblante da pessoa. Muda. Então, se eles acessam realmente essas emoções, conseguem ressignificar na causa tudo aquilo que quiseram buscar, muda tudo. Saem outras pessoas. E o que eu gosto da hipnose é que é uma hipnose, é um tratamento rápido, né? Não precisa ficar uma codependência de terapeuta e paciente de várias e várias e várias sessões. Não, aquilo acontece de forma rápida, prática, e o que eu gosto muito com o uso da PNL também. Exatamente. A gente já discutiu sobre isso, né? Enquanto um tratamento aí com um terapeuta normal, um psicanalista ou um psicólogo, ele pode levar anos, né? Porque o psicólogo ele vai fazendo perguntas para que você se encontre. E a hipnose, principalmente a programação neurolinguística, a gente já coloca as questões de uma forma que já gera o conflito de imediato, né? E isso faz com que a pessoa pare para pensar muito mais rapidamente, né? É como se abrisse um novo mundo de possibilidades para o paciente ali naquele momento, né? Sim. E você falou muito bem, quando a gente coloca alguém em transe, o processo de indução também nos leva a relaxar, a ficar mais tranquilo, né? Sim. E aquela preocupação que a gente tem ali de conduzir a pessoa para a técnica mais recomendada, para a técnica que vai obter a melhor resultado, né, de maneira rápida. Então, a gente também tem uma preocupação tão grande que não existe mais nada no mundo a não ser o paciente na sua frente, né? É para onde você direciona toda a sua energia, todo o seu foco, e para ficar prestando atenção
nas reações, né? Como ele está reagindo. E é muito engraçado, porque durante o processo, você vê a pessoa que estava, né, com um semblante triste, carregado, ele chega a sorrir durante o processo, né? Dependendo do que você faz com a pessoa, uma pessoa que eu fiz só lembrar um momento feliz, no meio do caminho ela soltou uma gargalhada, porque assim, era feliz de verdade, né? Era uma memória muito forte de alegria, né? E a pessoa estando, né, em estado de transe, ela se conecta muito mais com as emoções, né? Porque é o estado de atenção e foco direcionado. Exatamente o que é a hipnose, né? Então eu sempre explico isso também, falo, é só um estado de atenção e foco e a gente direciona para aquilo que precisa. É muito difícil que alguém venha para uma sessão de hipnose e não se conecte nas coisas que precisa. É muito difícil. E é bem engraçado porque, assim, como a terapia ela é livre, a pessoa que vai ir para os lugares que ela precisa, é ela que vai achar as memórias no subconsciente, ela que nos traz, não é a gente que induz ela a pensar assim ou assado, ela que vai e traz para a gente, olha, estou vendo isso, senti isso, enfim. Como é muito livre esse processo, às vezes a pessoa termina a terapia, ela olha e fala assim, nunca imaginei que era disso. Então tem pessoas que vêm arrastando sofrimentos assim por anos, uma vida, e aí vem para uma regressão, vem para um processo terapêutico, termina, ela olha e fala, mas era disso, não é possível. Mas a percepção daquilo foi distorcida, por isso criou esse trauma, né? Não, a pessoa fala, mas era só isso que eu precisava, era tão simples assim, e eu carreguei essa história de angústia, Exato. de dor, de amargura durante tantos anos, e é só isso Sim. mesmo, é só isso. E aí ela até quase assim, não acredita, nossa, mas como assim? E aí já acabou e tal, eu já fiz sessões muito rápidas, assim, porque realmente foi rápido. A sessão, entre o transe e o atendimento ali em si demora 20 minutos. O que demora mais é uma boa anamnese, um bom pré-talk, enfim. Mas a sessão ali não é muito longa. E aí a pessoa fala assim, acabou. E aí, sabe, Wagner, teve um atendimento que eu fiz que foi um que mais me chocou, assim. A pessoa era uma mulher e ela me procurou falando algumas coisas no sentido assim, que ela não se sentia muito bem, que ela não ficava muito à vontade com o próprio marido, que ela tinha algumas questões assim. E aí a gente fez, só que ela foi abusada pelo irmão. Mas ela sabia disso, sabe? Ela era uma coisa consciente, que ela já tinha consciência daquilo, foi quando criança, mas ela já sabia. Mas ela meio que escondia isso, sabe? E quando a gente fez a anamnese, ela comentou comigo assim por alto, eu acho que eu sei do que é, porque eu tive um problema. E aí eu falei, tudo bem, mas não perguntei o que era em si. Falei, vamos ver se realmente for isso e tal. E depois eu até fiquei pensando se de repente esse atendimento não ia ser, tipo, como ela achava que era isso, ela não ia induzir para aquilo, né? Mas realmente eram feridas muito profundas que ela tinha. Mas fizemos. Então, eu tinha falado para ela 5 sessões para a gente tratar todos os traumas que um abuso na infância pode trazer, né? Mas em 3 sessões a gente resolveu. Por quê? Porque na primeira, apesar de ela já saber, ela foi muito bem, ela assim fez, ela não teve, por exemplo, assim, quando a pessoa sofre um abuso, de repente, quando a gente faz o processo de regressão e tal, claro que você não vai deixar a pessoa na causa, sofrendo, revendo, revivendo tudo aquilo, mas ela se conecta em alguma memória de dor. Então, é lógico que é dolorido, sabe? Mas ela estava tão disposta a resolver os problemas dela, porque isso já estava afetando o casamento. Olha só quantos anos depois, né? Hoje ela está com 36, 37 e isso foi lá com 7 anos, entende? Então, assim, ela falou, estava tão disposta que no primeiro ela foi muito bem e ela conseguiu fazer essa ressignificação. E depois eu fiz 2 de reforço. E claro que no meio disso eu conversava, você tá bem? Tá tudo certo? Como é que tá? Melhorou e tal? E foi 3 sessões e ela simplesmente apagou, posso dizer assim, entre aspas, essa memória de dor. Se desconectou da dor através do perdão, né? E tá vivendo uma vida diferente. Então, às vezes, eu escuto, assim, resultados que até eu me impressiono do quanto a pessoa está disposta a ir naquilo e fazer um novo sentido para a vida. E ter um perdão, ressignificar mesmo, sabe? E conseguir escrever uma nova história, né? Então, o que eu vejo, assim, que mais a hipnose vem trazer pra gente
é a oportunidade da pessoa saber que não é um evento, um fato, um trauma, ou talvez uma coisa que ela pense que foi errado, né, que ela fez, que vai mudar uma vida, né, que vai deixar essa vida passar, sabe, por uma crença limitante que ela tenha de, eu errei uma vez, agora, beleza, já vou pro inferno, sei lá, né? E não, ressignificar toda essa história e começar de novo, melhor, mais saudável, se cuidando, se olhando. Eu acho que esse é o presente que a hipnose traz. A memória não tem como apagar, até porque para a nossa saúde mental é melhor não apagar. Então, a memória vai existir. O que não pode existir é a sensação de dor, o sentimento de dor, de angústia, de ansiedade associado àquilo, né? Sim. É o que você falou, 30 anos se passaram, né? E a pessoa estava carregando aquele sentimento que, de alguma forma, já atrapalhou muito na vida e estava atrapalhando mais ainda no momento atual, né? Então, todo mundo merece se libertar desse tipo de coisa, não é? Então... E sabe, Wagner, a pessoa, quando acontece esse tipo de episódio, já que estamos falando sobre isso, né? A pessoa tende a se culpar. Ela acha que se aconteceu com ela, é culpa dela. E ela acha que carregar isso é tipo uma sina para o resto da vida. Então você imagina a situação, sendo um irmão, por exemplo, ainda conviveu com esse irmão por muitos anos. E aí até depois eu perguntei, eu falei, os seus pais sabem disso? Ela falou, não. Então, assim, uma criança de 7 anos não tem condições de carregar essa dor. E de levar isso para uma vida, entende? Então você imagine quanto que foi segurado ali, quanto que foi guardado, quanta dor, quanto sofrimento. Porque não sentia confiança de falar com alguém, olha, fui abusado, preciso de ajuda, né? Então, graças a Deus, encontrou a hipnose pelo caminho e ressignificou todo esse episódio infeliz da vida, né? Exato. E esse é só um episódio muito duro, é mais comum do que a gente imagina, normalmente está dentro de casa, ou no círculo de relacionamento próximo, né? Mas esse é só um exemplo do que pode ser ressignificado aí pela hipnose, né? Porque tem outras coisas, a crença de autoafirmação, de que não é capaz, de que não é inteligente, que não vai alcançar, que não é merecedor, né? A imagem do impostor, né? Eu cheguei onde eu cheguei, mas será que eu tenho competência para chegar onde eu cheguei? Sim, a pessoa fica se questionando o tempo todo, né? Sim. Olha só, eu estou mentorando um grupo de mulheres, então eu fiz 2 aulas já de hipnose com elas, são 17 mulheres. E a última aula a gente falou justamente sobre isso, sobre crenças de não merecimento, sabe? E a PNL vem muito com essa quebra de crenças mesmo, né? Ela faz você ver quais são as suas crenças limitantes e faz você mudar, trocar realmente uma coisa pela outra. E é bem impressionante como a gente tem muita coisa de não merecimento, às vezes, que vem lá da infância, sabe? Nesse dia, essas mulheres me falavam, é porque quando a gente era criança, ouvia muita coisa assim, você não consegue, ou lá em casa tudo era difícil. Então, vem com essa visão de que é tudo difícil porque em casa ter dinheiro era difícil, então o dinheiro era sinônimo de problema, era sinônimo de briga, de estresse, de tudo, e aí cresceu com isso, e hoje acha que, por exemplo, não pode ter mais condição financeira que os pais, porque de alguma forma vai ofendê-los. Então é uma crença que precisa ser olhada, que precisa, e ao invés de pensar, não, eu posso ganhar muito dinheiro e ajudá-los, né? Não, eu não posso para não ofendê-los. Então a PNL vem muito de encontro, eu vejo que isso é muito real. E a gente é arrastado pelas nossas crenças por anos, e a gente não imagina o quanto isso afeta a nossa vida e o quanto mal nos faz. Né? Eu sou uma prova, né? Porque eu fui despertar, meu despertar aí foi no auge dos meus 30 anos. Então, veio a maternidade, depois eu comecei a abrir muitos olhos. Eu falei, nossa, que legal, eu quero deixar... O que eu quero deixar para o meu filho? O que eu quero ensinar? Como, né? Eu não quero ser essa pessoa para dentro, eu quero me abrir para o mundo, sabe? Uma vez eu fui num terapeuta e aí foi engraçado, porque eram esses senhores que atendiam no interior, assim, sabe? Com uma... Nossa, mas assim, muita capacidade e muito conhecimento. Mas eram aquelas pessoas que não tinham um título, digamos assim. Que eram aquelas pessoas antigas, que faziam as rezas, sabe? E aí ele falou assim pra mim, um senhorzinho de idade, ele falou assim pra mim, nossa, moça,
mas você não tem problema nenhum. Só que a única coisa tua é que você não é uma flor, que você é um repolho. Só que você nasceu pra ser flor, ele me falou. E aquilo, tipo, me chocou, assim. Falei, como assim? Ele falou, você chegou aqui e cruzou os braços. Então, a minha linguagem corporal era péssima. Era horrível. Eu já chegava num lugar, eu já cruzava as pernas, já cruzava os braços, porque assim, eu já não tava avisando, não venha, não chegue, porque eu não vou, né? E aí ele me falou isso, e depois eu fiquei pensando, foi quando eu comecei, assim, no meu despertar, falei, nossa, mas realmente, é verdade, porque eu não preciso viver essa vida desse jeito, fechada, né, com dureza. E eu colocava muito, Wagner, assim, na minha criação, porque eu fui criada assim, porque não sei o que lá. Também eram crianças, eram, sabe, buscando alguém para culpar, na verdade. Quando eu entendi que a única responsável pela minha mudança era eu mesma, aí eu floreci mesmo, né? Aí eu falei, agora eu vou com tudo, então. E é isso. Eu vou contar um caso aqui, alinhado com isso, mas depois vou voltar no ponto inicial. Eu tenho um amigo que ele já perdeu inúmeras oportunidades para melhorar de trabalho, oportunidades de trabalho, porque ele botou na cabeça dele que ele não consegue falar inglês. Ele não consegue. E ele mesmo desiste, ele entra nas escolas, ele tem condições financeiras, ele contrata professor particular e ele mesmo se boicota, dizendo que ele não tem capacidade, ele não tem condições, que ele tem um limite, que ele chegou no limite dele. E com isso, ele já perdeu inúmeras oportunidades de emprego, porque ele tem competência técnica, tem conhecimento, tem bom relacionamento, né? Olha, deu uma travadinha aqui. Tem um bom relacionamento e ele se limita colocando isso para ele. Já tentei conversar com ele, mas ele não tá aberto. E aí entra um outro ponto. Para nós aqui, quando a gente vai fazer a terapia com alguém, a pessoa tem que querer realmente do fundo da alma. Não adianta, né? Eu sempre gosto de usar a frase lá de que uma boa parteira não faz uma mulher que não está grávida dar à luz. É impossível. Ótimo. É verdade. É a mesma situação. A gente não vai conseguir fazer a pessoa sair daquela situação se ela não quer sair, se aquilo não tocou ela. E aí eu vou voltar ao ponto básico. Querendo ou não, isso chama-se zona de conforto. A gente fica ali dando desculpa, cercadinho num ambiente que é confortável. Olha, eu não faço porque minha criação. Eu não faço porque eu tenho uma limitação. Eu já tenho todas as desculpas prontas, né? É por isso que dentro da programação neurolinguística, nós, como terapeutas, somos proibidos de fazer a pergunta por quê? Porque se fizer a pergunta por quê, o script da resposta está prontinho. A pessoa vai despejar uma história triste de, sei lá, 2 horas. Não é? Exatamente. E aí já entra aquela, se você pergunta para a pessoa já como você faz isso, a pessoa já fica... Ela já tem que ter uma autorresponsabilidade, né? Se você perguntar por que isso, como isso, ela já tem uma autorresponsabilidade. Agora, é bem interessante, Wagner, você vê porque a gente tem muito ganho secundário com as coisas, né? Então, às vezes a pessoa não quer sair porque aquele ganho é tão maior para ela que não faz sentido para ela sair, né? Porque ela tem 1000 coisas ali que ela já é melhor que na cabeça dela. Porque o cérebro, ele tá sempre na busca do prazer imediato, né? Ele quer nos poupar. Então, ele quer estar poupando energia e ele quer o prazer imediato. Se juntou essas duas coisas, meu Deus do céu, é difícil mesmo. Então, a pessoa tem que querer mesmo. Querer muito. Porque trava. E aí a pessoa coloca limitações. Você falou de ganho secundário. É muito comum a pessoa dizer que não consegue, porque com isso vira o coitadinho, vira o centro da atenção, passa a ter um cuidado maior por alguém, ou é uma explicação de que ele está tentando, mas não consegue, né? Que fez a parte dele, mas não consegue, mas o mundo não ajuda. Sim, tá tudo contra ele, né? Quando que, na verdade, a gente sabe que quando você vai fazer alguma coisa diferente e você vai tentar realmente remar novos mares, claro que a correnteza vai vir forte, né? É óbvio, isso é um negócio que se chama vida. Então, quando a pessoa tá muito assim, eu não consigo por causa dos outros, não consigo, a gente tem que falar, olha, mas isso é a vida, né? Então, você tem que querer muito, tem que se alinhar naquilo que você quer.
E eu sei lá, eu tenho uma coisa que eu sempre falo assim, não desistir, sabe? Tentar 1000 vezes, porque se a gente desistir da gente mesmo, quem vai fazer isso por nós? Então, comece 1000 vezes se necessário, mas não desista de você. Porque algum caminho você vai achar e vai ser bom lá na frente, né? É um pouco dolorido os processos, mas é bom. O remédio é amargo, para nascer dói, né? A partir do momento que você rompe esse ciclo, você vai perceber quantas oportunidades passaram na sua frente e você ali com a desculpa de que não consegue, de que não pode, que não, nada ajuda, deixou passar e elas estavam lá. Às vezes a oportunidade que passa na sua frente, ela não é exatamente do mesmo jeito que você gostaria, né? Ela não está formatadinha daquele jeito que você gostaria. Sim. Mas se você estiver atento, vai perceber as oportunidades passando e vai acontecer uma transformação. E as oportunidades, elas podem ser de mudança de emprego, de mudança no relacionamento, de mudança em como você mesmo se enxerga, perder peso, ganhar peso, aprender uma língua, é muita coisa que pode acontecer. Sim. Basta apenas estar disponível, basta apenas querer a transformação, né? Exatamente. Porque tem que vir de dentro. Ontem eu estava falando até com uma paciente minha que ela deu uma virada na vida, sabe? E aí agora ela tá numa varada, ela tá falando, então eu tô pensando, vou cortar o cabelo, porque eu não quero mais esse cabelo. E eu também não quero mais esse óculos, agora eu vou usar outro óculos. E aí ela falou assim, eu não sei, é porque eu acho assim que eu preciso dessa mudança, sabe? Que tá vindo assim pra eu me enxergar diferente. Aí eu falei pra ela, aí que tá. Talvez você não tenha percebido, mas você tá exteriorizando a mudança que já aconteceu aqui dentro. Exatamente. Porque quando a pessoa quer mudar por fora, é porque aqui dentro já mudou. E realmente ela deu uma virada na vida, sabe? Então, quando eu vejo, tipo, uma pessoa que passou por mim em terapia, tá hoje forte, conseguiu superar um relacionamento, assim, muito disfuncional, sabe? E tá se ressignificando tudo, voltando a se amar, voltando a se cuidar, olhar pra ela mesma, com carinho, com respeito. Eu trabalho com muitas mulheres, sabe, Wagner? Então, eu tenho visto isso, assim. Que as mulheres precisam mesmo ser olhadas nesse sentido. E aí eu falei para ela, olha só que interessante, mas quem que fez tudo isso? Foi ela, quando ela se permitiu, quando ela veio à terapia, quando ela buscou uma ajuda. Eu ouvi essa frase outro dia e eu achei muito interessante. A transformação é uma porta que abre de dentro para fora. De dentro para fora, com certeza. Porque tudo começa aqui, né? E olha só, então eu te falei, né, que eu tô conversando aqui no WhatsApp, né, a gente antes da live, por esses dias, eu te falei, eu tô fazendo uma especialização aí em neurociência das emoções, justamente porque nos meus atendimentos vem essas pessoas, e especialmente mulheres com cargas emocionais muito grandes, sabe? De relacionamentos que não foram funcionais, de relacionamento abusivo, de talvez muitos sonhos que foram frustrados, sabe? De criação muito rígida, daquela sensação do sentimento de muita cobrança social, sabe? Mas, assim, não entrando em mérito de nada, sabe? Mas falando da pessoa mesmo, porque a mulher, se você tem não sei, uma certa idade porque você não casou ainda. Aí quando você casa, você tem que ter filhos. Aí quando vem o primeiro, tem que vir o segundo. E aí você tem que ser bem-sucedida, e você tem que trabalhar fora, e você tem que cuidar bem dos filhos, e você tem que, sabe? Tipo assim, então é muito... Você tem que, e isso acaba trazendo uma carga. E eu vejo, assim, muitas mulheres exaustas, tentando vestir uma roupa aí que não cabe mais dentro, né? E aí, quando elas me procuram, elas vêm com essa carga emocional muito grande. E daí isso desenvolve ansiedade, né? Depressão. E às vezes a pessoa nem sabe que tá. E quando vem pra terapia, você pergunta alguma coisa na amnésia, ele, você, descarrilha falar assim, loucura, sabe? E aí conta todas as dores. Então, às vezes, são coisas que precisam de pequenos ajustes aí, de autoconhecimento, de olhar para dentro, sabe? De se cuidar um pouco mais, de saúde mental, para que a coisa flua de forma mais natural. Então, se você parar para pensar, faz 100 anos que a gente começou a se cuidar, a tomar banho, escovar os dentes, ter essa recomendação de higiene, né? E isso fez com que a expectativa de vida
subisse muito, pelo simples fato de você escovar os dentes e tomar um banho, né? Infecções diminuíram, enfim, muitas coisas. E faz 100 anos. Só que agora a comunidade científica inteira vem se voltando para mentalidade, para cuidar da saúde mental. Porque não adianta também você só escovar os dentes e lavar o corpo e não cuidar da saúde mental. As pessoas estão adoecendo porque não estão cuidando da saúde mental. Então, a neurociência, eu queria entender daí, porque como que faz essas conexões com o nosso sistema nervoso, né? Dos sentimentos, das emoções, da dor que a pessoa traz, do sofrimento, da depressão, enfim. E aí eu fui buscar um pouco saber sobre a neurociência. Não concluí ainda, estou na metade, mas em breve terminarei. Mas já foi assim, abriu muito a minha cabeça no sentido de o quanto que as pessoas deixam de olhar para dentro e para as suas emoções e escondem os sentimentos. E isso é veneno, para falar uma metáfora boa assim, para o nosso corpo, para a nossa mente. Quando você tá num nível de estresse, ansiedade muito grande, por exemplo, aí vamos ao exemplo do emagrecer, que a mulherada doida para emagrecer, eu também me incluo, porque a gente sempre tem 5 quilos para perder, né? Então, sempre. Mas assim, a mulher quer muito fazer, muito, muito. E aí só que ela tem aquela rotina louca e tal. E aí ela começa a ficar ansiosa. E essa ansiedade gera um estresse. E aí ela resolve então fazer uma dieta, que aquela lá vai resolver a vida dela, porque agora vai. É assim, toda segunda-feira é isso. Aí ela já no domingo ela já tá ansiosa, porque ela já tá pensando que amanhã ela vai fazer toda a dieta que ela precisa. No domingo ela já quer comer o mundo, porque a partir de segunda ela não vai mais pôr um doce na boca. Não vai. Ela jurou para ela mesma que a partir de segunda. Então, olha só quanto estresse já se criou na situação que nem sequer começou. Exatamente. Que vai começar na segunda. Então, na segunda-feira, ela já está com toda essa carga. E aí, ela pode fazer a dieta certinha, talvez ela tenha algum tipo de resultado. Mas se ela não cuidar daqui, fazer uma terapia em conjunto com tudo isso, para que ela mantenha os níveis de estresse regulares e ansiedade regulares, sabe o que vai acontecer? O sistema nervoso central dela vai mandar um aviso para as células, para o corpo dela, que ela está disfuncional. E aí o que vai acontecer? Vai liberar o hormônio lá do cortisol, o pâncreas vai produzir mais insulina, né? Que vai fazer com que a glicose no sangue dela aumente muito mais e dificulte em 10, 20, 30, 100 vezes o emagrecimento. Porque ela não cuidou do estresse e nem da ansiedade. Então é muito comum você ver assim, mas eu não consigo. Mas tudo que já criou antes de sequer começar já fez com que aquela ideia que ela teve estava fracassada. E aí, se você contar com repetição de padrão, com hábitos, né? Que quebrar hábito também não é muito fácil. Então, se contar só com a força de vontade, não vai adiantar, porque você não vai ter vontade todo dia. Da onde que vai vir a força, né? Se não é a força da vontade. Exatamente. Então, eu fui buscar entender isso, Wagner, para ver como que a neurociência traz essa clareza em cima das nossas emoções e dos nossos sentimentos. O porquê que a gente faz determinadas coisas e o porquê é tão difícil que a gente quebre hábitos, né? E consiga fazer o que precisa ser feito, que às vezes no falar é tão fácil, mas na prática é tão difícil. E o hábito ruim, você incorpora ele muito rapidamente, porque você nem percebe. O hábito bom, ele é um esforço. E existem aí métricas, né, que dizem que no mínimo 21 dias de repetição para colocar um hábito bom, saudável. Isso é o mínimo. Pode levar até 60 dias para você incorporar aquele hábito de verdade, né? Então, a pessoa faz, né? Tem até um postzinho aí daquele Usain Bolt, né? Que ele fala que treinou 4 anos para correr 4 minutos. Né? Então, as pessoas querem resultado muito rápido. Às vezes, vai levar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Se você se mantiver no seu hábito, na sua rotina, focado, o resultado vai aparecer. Não dá para querer ter o resultado, né? Afinal de contas, você não ganhou esse peso em 20 dias, em 30 dias.
em 2 meses. Levaram um ano, foram anos, né? Numa rotina de estresse, de cobrança e tudo mais, que levou ao peso que você está hoje para procurar uma ajuda. Então, vai precisar de tempo, mas as pessoas têm a ansiedade de querer resultados muito rápidos, né? Sim. Até existe uma piada de que hipnose para emagrecimento, basta a pessoa fechar o olho e a gente vai falando. Agora você perde 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Não vai ser. Cada vez que eu falar um número, você vai perder 1 quilo. Se eu fosse assim, eu ia fazer auto-hipnose toda semana, porque daí eu podia comer tudo que eu queria no final de semana e na segunda-feira. Mas a verdade é que, além de tudo, né, não existe nada que, se você não fizer nada que seja efetivo, se não houver esforço, né? Porque, de alguma maneira, você tem que avisar aí para você mesmo que você merece isso, né? Então, eu acho que quando se começa um negócio, por exemplo, esses dias eu estava vendo um conteúdo e eu vi bem, ele até falou sobre isso. Ele falou assim, nossa, é que quando eu comecei, levou 8 anos para minhas coisas começarem a virar. E cada vez que acontecia as coisas erradas, eu pensava assim, cada coisa que está acontecendo errado, ou cada força que eu tenho que fazer que parece que é em vão, eu penso que é um ponto para eu merecer tudo aquilo que eu vou ter no futuro. E realmente hoje, né, conseguiu tudo que quis, aí tem sucesso, tem dinheiro, tem uma família linda, enfim. Mas, assim, agora a grande pegada que eu vejo de tudo isso, enfim, é o porquê, né? O porquê de você querer essa mudança, o teu porquê interno, você tem que definir, né? Então, esses dias me mandaram uma perguntinha quando eu abri a caixinha assim, que queria mudar algumas coisas na vida, mas tinha medo da hipnose. Aí eu até respondi assim, então você não está preparado para a hipnose. Nesse momento ela não é para você. Porque a pessoa tem que querer, né? Então não adianta dizer, a hipnose está para todos? Está, mas nem todos estão para a hipnose. É para aqueles que têm coragem de passar pelo processo, de viver o processo e de fazer o que precisa ser feito. Né? Não vai ser um terapeuta. Eu já tive gente que sumiu. Veio aqui, fez uma sessão, eu acho que todo terapeuta tem, né? Que aí, beleza, não, vamos fazer, então, tudo mais. E aqui, eu acho que foi dolorido saber que eu não ia fazer o milagre, entende? Saber que eu não ia conseguir, plim, 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 e aí, pronto, tua vida tá resolvida. E aí, simplesmente desapareceu. Tem isso, tem as pessoas que alimentam uma expectativa de que a hipnose sei lá, sair do próprio corpo, né, de alguma coisa, né, ir para Nárnia, uma coisa nesse sentido. E não é. Você só vai relaxar, vai continuar escutando 100% do que está sendo falado. Se passar uma moto na rua, você vai escutar o barulho. Se alguém apertar a campainha, você vai escutar o barulho, né? Se o ar-condicionado estiver ligado, vai escutar o barulho do ar-condicionado. Então, você vai escutar tudo. A única diferença é que no estado em que a pessoa fica, os comandos para o inconsciente ficam muito mais fáceis. Você consegue acessar aquela memória e trocar o significado daquela memória por algo que não te faz mais sofrer, por algo que vai te trazer uma força interior para buscar resultados melhores, quer seja para emagrecer, para estudar, para arrumar um novo emprego, tudo isso é possível, né? Você vai mudar o seu estado interior, né? Mas você não vai sair do corpo em momento algum, certo? É verdade, eu acho que tem muito disso também, dessa expectativa do que vai acontecer ali, né? Porque tem os curiosinhos também, né? Eles querem fazer uma sessãozinha só para saber como é que é, né? Para ver se vai ficar tudo certo e tudo mais. Aí tem quem vem fazer anamnese também só para saber, né, se aquilo é ou não é, né? Para se dá certo ou não dá certo, e aí às vezes não vem. Porque assim, como aqui na nossa cidade, vou falar para a tua audiência, eu moro em Pato Branco, no Paraná, então é uma cidade aí com 120 mil habitantes. Nós estamos em 4 ou 5 hipnoterapeutas, 3 formados pelo Lucas. Olha só, que coisa, né? Maravilhosa, né? Concorrência lá do mesmo instituto aí.
Mas é isso aí, né? Solta aí para todo mundo. Mais 3, e aí um que eu não sei qual que é a formação dele, não tem ali, e a gente, mais com as meninas eu converso, assim. E às vezes tem pacientes que passa aqui, vai para lá, sabe? Tipo, vão assim fazendo a via sacrazinha. Mas eu acho que isso tem a ver com gostar do terapeuta também, né? Ou até mesmo ver se de repente aquele método vai dar certo. Mas quando na verdade eu sempre falo assim, não existe um método, né? Existe um raciocínio clínico por trás daquilo. Eu mesmo já fiz tanta ideia assim, quando a pessoa me traz a anamnese, eu já fico pensando, né? Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu acho que isso aqui se encaixa bem aqui para fazer isso e tal. E especialmente a gente que tá começando, a gente fica um pouco assim, né? Ai, o que eu vou fazer? Eu tinha muito isso no começo, assim, de pensar no que eu ia fazer. E às vezes eu até anotava para não esquecer de fazer aquilo, né? E daí, bem no fim, quando eu fazia o atendimento, eu não fazia nada do que eu tinha planejado e esquecia aquilo que eu tinha anotado, porque vinha na hora a outra habilidade, era, não sei, surgia, vou fazer isso, ser mais assertivo. E eu já me aconteceu muitas vezes, Wagner, até uma vergonha, sabe? Porque eu falava, vou fazer isso e tal. E aí, na hora, não, eu fazia outra coisa. E, na verdade, o resultado era tão melhor que aí eu mesmo falava, meu Deus, né? Mas acontece isso mesmo, porque às vezes a gente faz um planejamento, né, em função do acompanhamento que você está tendo ali com aquela pessoa, você fala, não, na próxima sessão, já, nessa eu fiz isso, na próxima eu vou fazer tal coisa. E a hora que ela senta e começa a contar como foi a semana, como foi a evolução, ali na hora você já toma uma decisão de mudar o caminho, porque tem a certeza absoluta, como na hipnose tem muitas técnicas, você tem a certeza absoluta que uma outra técnica vai trazer um resultado ainda melhor, porque a pessoa está mais preparada ou porque ela está mais bloqueada. Às vezes acontece isso, a pessoa vem, ela volta numa sessão seguinte descrente da evolução que ela está tendo. Mesmo tendo evolução, ela não acredita que teve evolução, né? Porque, às vezes, é tão chocante sair daquele estado que a pessoa fica negando o novo estado e dizendo, eu estou me sentindo melhor, mas eu acho que eu ainda não melhorei, né? Assim, não quer acreditar que melhorou, né? E é muito normal isso, até por causa da própria resistência, eu acho, da pessoa muito tempo, né? Nesse estado. Eu vejo que as pessoas, para mim, as resistências maiores que eu enfrentei de atendimento hoje foi depressão. Então, a gente estava aí, né, em setembro, com Setembro Amarelo, falando justamente sobre isso. Às vezes é tão difícil, sabe, a pessoa aceitar uma ajuda. Eu fiz dei uma sessão grátis toda sexta, né? Aquela ação, né? Fiz aquilo para quem não pudesse pagar. E imediatamente, eu acho que não demorou 15 minutos que eu divulguei, eu já preenchi aí as vagas das sextas-feiras. E, sabe, foi casos assim, difíceis mesmo que eu peguei. Porque as pessoas, elas estão desesperadas por uma ajuda, mas não aceitam ajuda. Então, é tão difícil, Wagner, sabe? E eu me peguei várias vezes, assim, falando. Aí teve uma que ela sumiu. Então ela fez uma, ela amou, assim, ela, tipo assim, falei, nossa, até me emocionei. Falei, saiu daqui, vai. E aí ela falou, ai, eu não posso, na outra eu não posso e tudo mais e tal. E aí depois, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, à vontade, né? Eu tô aqui. Me comprometi com vocês, estou aqui. Então, eu acho que foi umas 2 ou 3 semanas depois, ela apareceu desesperada. Porque, por favor, me ajude, pelo amor de Deus, me ajude, você consegue ainda dar tempo, sabe? Então, para mim, são os casos assim, mais difíceis, porque a pessoa já vive, né, numa montanha-russa de emoções, né? Já tem crenças muito limitantes, já tem situações que para elas são muito doloridas e elas criam esse como se fosse um fluxo, sabe? De pensamentos ruins, com coisas ruins, com situações ruins, com se culpar e com culpar os outros pelo seu próprio estado. Então, eu vi muito isso, assim.
foi uns atendimentos assim bem difíceis que eu fiz e que eu achei que valeu super a pena, né? Teve melhora, mas é um processo, é um caminho e como a gente falou já bem no início aqui, a hipnose pode ser um presente, né? Mas a pessoa tem que querer esse presente, tem que querer receber, tem que querer fazer, estar disposto a fazer a sua parte, né? Exatamente. E aí, nesse aspecto, às vezes a mãe quer levar, a mãe leva uma filha, um filho, para uma sessão, só esqueceu de combinar né, se o adolescente né, queria aquilo. Não adianta, se a pessoa não quer, não é o momento, né? Você viu, a pessoa veio, fez uma sessão, até viu, né, uma melhora, mas não voltou. E está tudo certo. E não tem problema nenhum de não voltar, porque ela não estava pronta, ou na cabeça dela, não atingiu o objetivo. E está tudo bem. Tudo certo. Porque, assim, nós sabemos que é possível melhorar. Mesmo com uma sessão só, já tem mudança, né? Tem uma frase que diz que não é possível desver aquilo que foi visto, né? A hora que você faz a hipnose, você vê um mundo novo e não tem como mudar aquilo que foi visto. Ele altera a forma como você vê a sua própria situação dali para frente. E para algumas pessoas, isso é um conflito muito grande, porque passou anos com uma desculpa pronta e agora a desculpa não cabe mais. Como é que a pessoa vai conviver se ela não tem mais aquela desculpa, a zona de conforto? Então, às vezes é melhor negar a evolução e voltar para a zona de conforto, né? Sim, exatamente. E é um ciclo vicioso, né? Enquanto a pessoa não estiver disposta a sair, não tem o que fazer, né? Não vai ter terapeuta que vai fazer melhorar, né? Vai fazer acontecer. Eu digo assim, se alguém falar, a gente tem que esquecer aquelas pessoas que falam, eu vou mudar a tua vida. Ninguém muda ninguém. A pessoa que muda, né? Se alguém falar, eu venho aqui que eu mudo a tua vida, não vá. Não vá porque não adianta. Nós somos apenas um instrumento, né? A gente só conduz as pessoas a chegar na porta que ela precisa abrir, mas a gente não pode nem virar a maçaneta por ela. Ela que tem que abrir. E depois É verdade, mas é maravilhoso, né, ver tudo isso assim. Eu me sinto, sabe, depois que eu tive acesso com a hipnose e tudo mais, eu me sinto assim, honrada mesmo. E feliz, porque além de fazer uma transformação na vida das pessoas, a gente faz uma transformação na nossa própria vida, né? Hoje, com o uso da auto-hipnose, para mim, meu Deus, como eu me controlo mais, sabe? Situações que talvez no cotidiano me tirariam muito do meu eixo, digamos assim, hoje eu fico muito mais tranquila, mais calma. Eu te falei, né? O meu filhinho tá com gripe, então quem tem criança com gripe sabe que isso deixa qualquer mãe assim, porque a gente não dorme à noite, te acorda muitas vezes, e aí eles tossem e tudo mais. Mas tudo bem, não é Covid, é só uma gripe da escolinha. Então, eu sei que tá tudo certo. Só que aí você vem de uma sucessão de noites assim que você dorme pouco, e aí você vê, e aí a criança também quer vir mais com a mãe, quer ficar com a mãe e tudo mais. E isso gera um cansaço também além de tudo físico, porque o teu cérebro também não descansou, né? Então eu vejo que na auto-hipnose eu descanso. E aí, situações como essa que me fariam ficar estressada, nervosa e ansiosa, eu tô levando numa boa. Então é bom para todo mundo, é bom para a família, é bom para a gente mesmo, porque todo mundo nota a diferença, sabe? Eu teve uma mulher que eu tratei, depois ela me falou, todo mundo lá em casa percebeu. O meu filho, meu marido, eles falam para mim, nossa, você tá outra. Porque reflete em tudo, né? Eu vi que alguém comentou aqui. Tem uma perguntinha aqui, ó. Dependendo do nível de depressão da pessoa, é preciso que o outro que esteja convivendo com ela leve para algum tratamento, seja ele qual for. Eu concordo. Se esperar pode ser tarde, né? Exato. É que verdade, realmente tem que tomar uma ação, porque pode, né, a depressão principalmente pode chegar ao ponto, por exemplo, do suicídio, que era, né, o Setembro Amarelo fala exatamente disso, né? A gente até consegue fazer um primeiro tratamento, melhorar um pouco, mas o tratamento como um todo só vai acontecer se a pessoa realmente quiser.
Eu acho que é bem importante pontuar aqui, né, Wagner, porque eu falei nesse caso, mas eu falei do atendimento que chegou a mim. Mas eu até não comentei. Essa pessoa, a hipnose entrou com um tratamento multidisciplinar nesse caso. Ela trata com um psiquiatra, toma medicação e vem tratar com hipnose. Então, veja só, uma coisa não exclui a outra. A hipnose nunca vai excluir um outro tratamento. Nunca um hipnoterapeuta vai poder falar para a pessoa, tá bom, melhorou? Tira o remédio. Jamais. Porque isso nós não temos essa competência. Isso é competência médica. Então, o médico e o psicólogo que podem falar. Agora, veja só, eu acredito na psicologia, acredito na terapia comportamental também, acho bacana, embora eu acho que também demorada, né, para obter resultados efetivos, não vou entrar no mérito de falar, mas enfim, a gente sabe que demora. A gente sabe que não é do dia para a noite. Quem faz a CCC aí sabe que pode ficar indo aí no terapeuta anos, né? Então, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E às vezes ainda ficou 3 meses sem e tem que voltar por determinada situação e tudo mais. Porque isso que eu falei aqui, gente, a gente vive na vida real. Nunca vai estar tudo 100%. Nunca vai estar tudo nos trilhos, tudo ok. Sempre vai ter intercorrências que vão chegando pra gente e a gente vai ter que aprender a lidar com elas. Então, a hipnose traz isso para a gente aprender a lidar com as próprias emoções. Não cancelar elas, né? Sentir elas e direcionar elas para o que elas precisam, para onde a gente precisa, né? Saber lidar com as próprias emoções. Então, eu vejo, assim, a questão da depressão pode evoluir para um suicídio muito mais rápido do que qualquer pessoa possa pensar. Às vezes, quando você perceber que a pessoa está com depressão, o pensamento suicida já está passando na cabeça dela há muito tempo. Antes de você sequer perceber ou de ela perceber. Porque é uma doença muito silenciosa. Então, tem que se preocupar com aquele filho, por exemplo, que fica trancado lá no quarto o dia inteiro, sabe? Porque pode estar passando alguns pensamentos que não são adequados. Tem que se preocupar. Mas a hipnose nunca nem será o único meio de tratamento. É um dos, né? Ó, temos mais uma pergunta. Lu Tobias Nutri. Você faz auto-hipnose e determina o que quer mudar? Sim, em linhas gerais, sim. Você faz a auto-hipnose e coloca qual é o seu objetivo, né? O que você quer com aquela auto-hipnose? Pode ser apenas um relaxamento. Simplesmente sim. Se sentir melhor para poder ter uma noite de sono melhor, algo nesse sentido. Ou não, um objetivo de alcançar alguma coisa, passar num concurso, passar numa prova, sei lá, uma entrevista de emprego, alguma coisa nesse sentido, né? Ou até mesmo buscar alguma resposta de alguma coisa que você está aí batendo a cabeça há dias e não consegue e tudo mais, né? Faz uma auto-hipnose que, para mim, funciona muito. Compulsão, ansiedade, etc. Lu, sim, compulsão, ansiedade, etc. Na auto-hipnose, sim. Eu não sei se você já estava antes aquilo na live, mas eu até estava falando sobre isso com o Wagner antes, sobre o controle da ansiedade, como a gente fica mais tranquilo quando a gente pratica, né? E a ansiedade não se altera, você mantém na tranquilidade. E para pessoas em tratamento de emagrecimento, por exemplo, que eu acredito que você tenha muitos pacientes, fazer a auto-hipnose ou até mesmo um tratamento com hipnoterapia ajuda muito a manter os níveis de ansiedade e estresse no lugar. A hipnose, num processo de acompanhamento aí, nutricional, né, que a pessoa está buscando emagrecer, foi o exemplo que você deu. Eu vou combater a ansiedade, controlar a ansiedade, né, e junto entrar com toda a orientação de nutrição. Vai dar super certo. Porque, mais uma vez, a gente entra naquela pegada aqui de que a hipnose é um tratamento multidisciplinar. Então, ela vem junto aí com um bom tratamento de nutricionista, porque, afinal de contas, quem entende de nutrição é nutricionista, né? Então, você vem aí com uma nutricionista, um exercício físico e a hipnose para controlar isso, a ansiedade e o estresse que todo o processo vem a causar, porque, afinal de contas, a pessoa vai estar largando hábitos, vai estar passando por uma transformação, né, interna. Então, é bom ter essa ajuda, porque aí, se a mente estiver tranquila e ela conseguir botar o foco, aí o resultado é muito mais efetivo, né? Vai potencializar o resultado. Com certeza vai obter resultados muito mais rapidamente, né?
porque você está colocando Existem técnicas na hipnose, como, por exemplo, o balão gástrico, né? Você, com auto-hipnose ou dentro do processo de hipnose, pode fazer um processo de introdução de um balão gástrico mental, que ele não balão existe. gástrico hipnótico, né? Exatamente. E tem resultado, dá super certo também. Então, mas a pessoa tem que querer, a pessoa tem que realmente querer atingir, ter um objetivo da perda de peso. E normalmente, quando tem alguma doença, um risco de uma doença mais grave, as pessoas querem com mais vontade, né? E aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Wagner, esses dias eu falei, quando a dor da pessoa for o suficiente para fazer ela mudar, ela vai buscar ajuda. Quando doer o suficiente para fazer com que ela mude, ela vai buscar ajuda. E não tem, né? Agora, claro, né, a gente está falando de pessoas que são cognitivamente saudáveis, né? Então, vamos deixar também isso bem claro. Quanto mais doer, mais a pessoa vai estar disposta a mudar. E isso na parte de emagrecimento e também tanto de depressão, ansiedade, estresse, é real. A Lu pediu se a gente já fez balão gástrico hipnótico. Eu nunca fiz. Eu fiz, mas a pessoa, eu fiz 2 vezes, começou a ter algum resultado, né? Mas a pessoa desistiu, né? E aí eu não consigo. Não tem o que fazer. Mas sabe que eu já dei uma olhada no balão gástrico hipnótico e até na bariátrica hipnótica também. E realmente, assim, ó, a forma como ele é feito e conduzido, se a pessoa estiver disposta mesmo, eu duvido que ela saia não acreditando que ela está com um balão inserido. Porque a sensação que dá, pelo que eu tenho estudado e visto em aulas, né, não que eu não fiz em ninguém também, é que a pessoa até tem pessoas que relatam que põem a mão e sentem no balão. Então, assim, gente, a mente é capaz de tudo. A nossa mente cria a nossa realidade, cria tudo. E o teu cérebro, ele não distingue se aquilo é real ou não, se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Uma vez que você falou para ele tá ok. Para ele faz sentido e ele aceita isso como verdade. Por exemplo, se você ficar repetindo para o teu cérebro aí incessantemente o dia inteiro que você não é capaz, não é capaz, não é capaz, não é capaz, você está avisando ele que você não é. Não importa o que você diga, ele já gravou essa informação. Então vai ser tão difícil para você tirar essa informação porque você passou muito tempo afirmando aquilo. E ele tomou como verdade. Como se a gente mandasse todo mundo fechar os olhos aqui agora, se concentrar e fingir que tá chupando um limão, todo mundo ia sentir o gostosinho do limão. Porque a nossa mente não sabe se isso tá acontecendo ou não, mas você tá dizendo para ela que você tá chupando limão. Exato. Ela perguntou se tem a bariátrica hipnótica. Tem também. É possível fazer e tem resultado. Tá? Esse eu nunca apliquei. Tá? Mas tem resultado. Eu conheço pessoas que aplicam e que já vi também, pessoas que aplicam, inclusive uma colega nossa, né, Wagner, com resultados aí de pessoas perdendo 10, 15, é impressionante ver os resultados que ela coloca. E eu mesma acho assim incrível, né? Eu também nunca fiz e eu acho que eu nem acho que não é para mim, mas eu acho muito legal. Tudo que... normalmente, uma pessoa que ganha peso ao ponto de chegar, né, a um processo como esse, né, mais invasivo, como a bariátrica, pode ter um componente, né, físico, mas tem um componente emocional. Não tem como não tirar o emocional. E quando você trata o emocional, a tendência é que pelo menos aquela parte que ganhou no emocional ele também reduza, né? A pessoa reduza. Sim. Então, sabe, Wagner, olha só, a pessoa, quando ela ganha um peso assim, geralmente, pessoas com obesidade mórbida, por exemplo, você não vai ver uma pessoa que ficou obesa mórbida, tipo assim, do nada ela ficou obesa mórbida, não. São pessoas que, uma característica comum entre elas, são pessoas que sofreram alguma perca muito importante ou que sofreram traumas muito
importantes na infância, adolescência, como ela tem agora há pouco abuso, ou que sofreu uma perca aí de uma mãe, de um pai, que foi uma coisa que não deixou tão, né, foi difícil. Então, essas pessoas, elas desenvolvem esse processo porque elas procuram na comida o conforto que elas não têm. E aí, elas fazem essa neuroassociação. Quando eu como, eu me sinto bem confortável. Ah, eu não tenho a atenção da mãe e do pai que eu preciso, mas estou comendo. Então, eu estou tranquila. Estou me sentindo bem agora. Então, eu posso comer. A comida passa a ser o companheiro da pessoa. Passa a ser quem vai tratar o problema emocional dela. Ela está perguntando se dá para aplicar hipnose em pessoas com TDAH. Né? A única objeção é o autismo num nível severo. Né? Sim. Pessoas que não conseguem entender o que é realidade, né? Qual é a realidade. Para todo o restante, é possível. Com mais... É lógico que o hipnoterapeuta talvez tenha que usar de algumas metáforas diferentes ou analogias diferentes na hora do processo terapêutico, ou entender a necessidade dessa pessoa. Mas sim, é possível. Até porque uma pessoa com esse tipo de transtorno não impede ela de ter uma vida, né? Relativamente normal. Então, já que ela tem, apesar de uma alteração, uma capacidade cognitiva de passar por um processo de hipnose bem tranquilamente. Sim. Então, eu também. Pelo que eu sei, a orientação também é só autismo em nível severo e pessoas que tenham transtorno de borderline. 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 Se eu não me engano, são essas duas questões aí que a gente... Mas TDAH, não. Deixa eu ver. Olha, perdi o olfato gradualmente, muito antes da Covid surgir. Quando era criança, se alguém dissesse que sentia cheiro ruim, eu repetia que não queria sentir e não sentia. E hoje, não sinto. Então, vamos fazer uma hipnose para voltar a sentir. Como assim? Entendeu? E assim, foi falando para a mente que não queria sentir e deixou de sentir o cheiro. Olha que engraçado, viu, Ceci? O teu subconsciente aceitou pela repetição. E por isso que você não sente mais. Então, o que acontece no processo de hipnose, no teu caso? É feita o rebaixamento aí do fator crítico, né? E acessar o subconsciente onde está gravada essa informação e trocar por uma informação de que você pode. Certamente o teu cérebro criará novos caminhos neurais que vão fazer essa conexão entre o teu sistema nervoso central, que vai colocar lá, vai avisar pro teu cérebro, sinta o cheiro agora, né? Está tudo certo, por esse caminho neural. Eu tenho um conhecido que aplica a hipnose para pessoas que perderam o olfato com a Covid, pós-Covid. E o nível de recuperação tem sido muito bom, né? Não volta, porque aí tem um comprometimento também da parte física, né? Sim. Mas não volta 100%, mas recupera boa parte da capacidade de sentir cheiros. Né? Olha, que bacana. Já tem resultados assim. Aqui. É isso. Que bom que o pessoal participou, né? No final aí nos ajudou a falar um pouco mais, né, dessas coisas. Assim a gente vai medindo quais são os temas que as pessoas gostam mais, né? Também de saber porque a hipnose é tão infinito o leque de opções que ela tem para tratar que, nossa. Olha a outra que perdeu com Covid já tem 10 meses, a Lu. No Tobias. Olha que interessante. Eu tive e voltou normal, gente, mas não acho que não foi. Fiquei bastante tempinho assim, demorou para voltar, acho que uns 4 meses, mas voltou normal. Olha isso. Mas que ótimo. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, porque deu a hora da live, ele derruba mesmo. Queria agradecer, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, né? Pelo esforço. Foi muito legal esse bate-papo, né? Flui dessa forma mesmo, né? A gente vai conversando, vai falando das experiências e a coisa vai fluindo. Verdade, Wagner, mas eu quero te agradecer. Como eu falei antes, eu vi nomes aí que passaram pelo teu perfil e fiquei honrada em ser convidada.
Hoje realmente foi um dia bem atípico aqui para mim, mas fiquei feliz em poder fazer hoje a live, em estar junto e falar desse tema que é tão bom, tão gostoso e que agrega aí para muita gente, né? E obrigada pelo convite e vamos seguir junto aí, que é a nossa missão. Com certeza, com certeza. Muito obrigado a todos que acompanharam a live aqui conosco, né? Pela audiência e fiquem à vontade. O nosso contato está aí, nosso Instagram, manda um direct se tiver mais dúvidas, a gente vai respondendo aí ao longo da semana, tá bom? Isso mesmo. Obrigada. Tchau, gente.